Olá, bom dia, saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Te convido a tomar a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 até o 11. Amém? Acharam? Mateus, capítulo 4, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos, e o serviram. Amém. Pai Santo, graças por Tua Palavra, graças por esse momento de comunhão, de intimidade com o Senhor, privilégio de estar na Tua casa e poder meditar nas coisas do Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais, remove toda a escama dos nossos olhos, dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, ilumina a nossa mente, o nosso coração, para entendermos a Tua Palavra. E daremos a Ti sempre a honra, a glória, o poder e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem é que não conhece esse texto, né? Um texto tão conhecido de todos nós. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, por João Batista, ao sair das águas do Rio Jordão, os céus se abriram e Jesus viu o Espírito Santo descendo como pomba, repousou sobre ele, e ali ele ouviu uma voz alta do céu que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Hoje é dia dos pais, toda a nossa gratidão, toda a nossa reverência, todo o nosso amor ao grande Deus e Pai, ao nosso Senhor e Salvador. Jesus ouve então esse som do céu, esse brado do céu: Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Dali o Espírito o levou para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Não foi o diabo que levou Jesus para o deserto. A Bíblia diz que o Espírito, com letra maiúscula, portanto, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. E depois de 40 dias e 40 noites de jejum,
apareceu o diabo para tentar Jesus ali no deserto. Jesus estava cheio de fome, 40 dias sem comer nada. E o diabo então pensou: vou aproveitar esse momento. E deu uma palavra para Jesus: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus havia acabado de ouvir a declaração do Pai do céu, que Ele era o Filho amado. E o diabo agora tenta colocar dúvidas no coração de Jesus, dizendo: se tu és mesmo o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas Jesus, respondendo ao diabo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O diabo então vai tentar Jesus pela segunda vez e o leva ao pináculo do templo em Jerusalém. Não é que o diabo pegou Jesus e o levou lá para Jerusalém e o colocou no pináculo do templo. O pináculo é a parte mais alta de uma construção. Portanto, a parte mais alta do templo em Jerusalém. O diabo não levou Jesus. O diabo tentou Jesus na sua mente, com uma visão. E disse a Jesus: se tu és o Filho de Deus, salta-te abaixo. E agora o diabo vai tentar Jesus citando a palavra de Deus. E diz: porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. O diabo está citando o Salmo 91, versos 11 e 12 para Jesus, tentando confundir Jesus, citando a palavra de Deus. E Jesus novamente responde: está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. O diabo então vai tentar Jesus pela terceira vez e diz para Jesus: olha todos esses reinos da terra e toda a glória dos reinos da terra, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. E Jesus novamente responde: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Arreda de Satanás. Jesus dá uma ordem, e Satanás então deixa Jesus em paz, depois de 3 tentativas violentas ali no deserto, no monte da tentação. Agora uma pergunta que ocorre é: por que é que Jesus foi tentado? Sendo ele justo, sendo ele o Filho de Deus. Queridos, era justo que Jesus vencesse as nossas tentações pela sua própria tentação. Ele venceu as nossas tentações, e nada mais justo que ele então vencesse pela sua própria tentação, assim como ele venceu a morte pela sua própria morte. Era justo que ele então fosse tentado para vencer a nossa tentação e passasse pela morte para vencer a nossa morte. E qual era o objetivo de Satanás? Qual era o propósito do diabo ao tentar Jesus? Fazer Jesus pecar pelo menos uma vez. Se ele conseguisse fazer Jesus pecar pelo menos uma vez, isso o desqualificaria como Senhor. Se Jesus pecasse pelo menos uma vez, ele estaria desqualificado de ser o Salvador. Portanto, Jesus nunca pecou, por isso é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Diga graças a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Treva sempre foi treva,
Luz sempre foi luz, e elas não se misturam. Trevas nunca prevaleceram sobre a luz, e as trevas nunca prevalecerão sobre a luz, porque está escrito que as portas do inferno não prevalecerão. Mateus 16, 18. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Em João, no capítulo 1, no verso 5, diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram. Tentação sempre existiu, perseguição sempre existiu. A igreja nasceu no meio da perseguição. No dia de Pentecostes, quando nasceu a igreja, nasceu no meio de tribulação, de perseguição, de tentação. A igreja sempre foi tentada, sempre foi provada, desde o Pentecostes. No Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 18, diz assim, Jesus diz assim: olha, se odiarem a vocês, lembrem-se que odiaram a mim primeiro. Se perseguirem vocês, lembrem-se de que perseguiram a mim primeiro. Hoje mudou? Não. Continuam as tentações, continuam as perseguições, não mudou nada. Se você é um cristão, um verdadeiro cristão, e nunca sofreu nada por causa da sua fé, eu diria para você que alguma coisa está errada. Se você nunca sofreu nenhuma perseguiçãozinha, nunca teve nenhum probleminha por causa da sua fé em Jesus Cristo, é porque alguma coisa não está bem. Mas olhando para o texto que nós lemos, você leu comigo em Mateus capítulo 4, do 1 ao 11, por 3 vezes o Senhor Jesus vai dizer: está escrito. Está escrito. Se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Adore-me, prostre-me. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Qual o sentido disso? Por que é que Jesus, o que significa quando Jesus diz, está escrito, está escrito, está escrito? Isso significa, o que eu vou dizer é verdade. Está escrito significa, isso é verdadeiro, isso é real, isso é fato. Está escrito significa, está escrito na palavra. E se está escrito na palavra, é real, é verdadeiro e vai se cumprir. Glória a Deus. Está escrito, está escrito, está escrito. Isso não é uma teoria. Isso não é uma ideia, isso não é uma filosofia. A grande maravilha de tudo que está escrito é que isso aqui pode ser bênção e pode ser maldição. Como assim, pastor? Pode ser bênção para todo aquele que obedecer, mas pode ser maldição para todo aquele que desobedecer ao que está escrito. Mateus capítulo 7, verso 24, diz assim: todo aquele que ouve a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus é comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, vieram os ventos bateram contra ela impetuosamente, e a casa não caiu. Os rios transbordaram, a chuva veio, os ventos vieram, bateram contra aquela casa, mas aquela casa não caiu. Mas o homem que ouve essas palavras e não as pratica é semelhante a um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Vieram as chuvas, deram contra ela, os rios transbordaram, os ventos bateram impetuosamente contra ela, e ela desabou, e grande foi a sua ruína.
Pode ser uma bênção para aqueles que obedecem, mas pode ser uma maldição para aqueles que desobedecem a palavra de Deus. Agora, ouvir a palavra, queridos, todos ouvem. A palavra está sendo pregada no mundo inteiro, em todos os lugares. Ainda que uma pessoa não queira ouvir a palavra de Deus, não tem como. Só se ela fizer um buraco e se esconder. Ou fugir para uma mata densa. Mesmo estando dentro de uma mata, a Bíblia diz que Deus fala conosco através da natureza. Mesmo ali, Ele estaria ouvindo a palavra de Deus. Agora a questão não é ouvir. A questão é praticar ou deixar de praticar a palavra de Deus. Esse é o problema. E isso será para sempre. Porque está escrito em Mateus 24, 35. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. O dinheiro vai passar, a ciência vai passar, tecnologia vai passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Diga graças a Deus. E a palavra de Deus tem um poder extraordinário. Hebreus, lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, diz que a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os propósitos e as intenções do nosso coração. A palavra de Deus, ela penetra onde a psiquiatria não entra, a psicologia não entra, aonde ninguém consegue entrar, ninguém consegue alcançar. A palavra de Deus, como uma espada de 2 gumes, ela penetra, toca e faz a diferença. Diga graças a Deus. Essa é a nossa bendita esperança, queridos. A nossa salvação eterna, prometida na palavra de Deus para mim e para você. Eu quero pensar em algumas coisas que acontecem para aqueles que rejeitam a palavra de Deus. É claro que são inúmeras tragédias para quem rejeita a palavra de Deus. Quero pensar apenas em 2. Até porque nós, conforme ministramos domingo passado, devemos trazer sempre à memória aquilo que pode dar esperança. Mas é bom a gente olhar um pouquinho para o que acontece quando alguém rejeita a palavra de Deus. Aquele que não quer, que não aceita. Infelizmente, são muitas as pessoas que não querem, não aceitam, rejeitam. Oséias, no capítulo 4, no verso 6, diz assim a palavra de Deus: o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Primeira coisa de quem rejeita, não aceita, não obedece à palavra de Deus: destruição. Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Segunda coisa, diz em Mateus capítulo 22, verso 29: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Falta do conhecimento das Escrituras, vem o erro, vem o engano, vem a heresia. O que é heresia? É a pessoa que vai seguindo qualquer coisa, vai acreditando em qualquer coisa, aceita qualquer coisa. É o erro, é o engano. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus.
Qual o problema da heresia? A heresia leva a pessoa a desobedecer a Deus. Mas eu quero pensar também em algumas coisas do que está escrito. Apenas algumas. São tantas. Coisas boas. Hebreus capítulo 13, verso 4 diz assim: digno de honra entre todos é o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Está escrito: Deus julgará os impuros e os adúlteros. Aquele que trai o seu cônjuge, Deus condenará. Então, quando diz digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, está dizendo: venerado seja o leito sem mácula, honrado seja o leito sem mácula, admirado seja o leito sem mácula. Adultério é um dos pecados mais terríveis. E muita gente pensa que é algo simples. E não é, Deus condenará. Em Efésios capítulo 5, verso 3, a Bíblia diz: mas a impundicícia, a impureza e a cobiça nem sequer se nomeiem entre vós. A lascívia, a falta de pudor, a falta de vergonha, nem sequer se nomeiem entre vós. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18 diz: fugir da impureza. Algumas versões dizem fugir da prostituição, ou seja, toda e qualquer impureza sexual, a Bíblia manda fugir. Qualquer relacionamento sexual fora do casamento, e hoje temos que dizer fora do casamento heterossexual, porque foi o casamento que Deus criou entre homem e mulher. O homem inventou outros casamentos, mas o que está dizendo aqui é fugir da impureza, fugir da prostituição, fugir de qualquer relação sexual fora do casamento. Em 1 Tessalonicenses está escrito, capítulo 4, verso 3: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição. Novamente, que vos abstenhais da prostituição. Agora, há um consolo aqui em Atos, está escrito no capítulo 17, no verso 30, quando diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Isso é maravilhoso. Enquanto a pessoa não tem o conhecimento da verdade, do que está escrito, Deus não leva em conta. Mas a partir do momento em que ela toma consciência, aí Deus vai julgar, Deus condenará. Há um texto lindo, não posso deixar de ler. Está escrito, primeira carta de João, no capítulo 2, do 15 ao 17. Deixa eu ler para você. 1 de João, capítulo 2, do 15 ao 17. Não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aquele que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O que seria a concupiscência da carne? A cobiça da carne. Aquilo que atrai a minha natureza. O que seria a concupiscência dos olhos?
a cobiça dos olhos, aquilo que atrai a minha natureza com muito mais força, com muito mais poder. E basicamente 3 coisas que atraem com maior força a minha natureza: o poder, o dinheiro e o sexo. Em linhas gerais, as 3 coisas principais que mais atraem a minha natureza, aquilo que atrai com força mesmo. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 9 ao 10, está escrito: não vos enganeis, os impuros, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, os roubadores, não herdarão o reino de Deus. Não importa o conceito da sociedade, o que importa é a nossa fé, a tua fé naquilo que está escrito. Os impuros, aqueles que praticam todo tipo de lixo imoral, tudo aquilo que Deus abomina. Os efeminados são os homossexuais passivos. Os sodomitas são os homossexuais ativos. Ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, aquelas pessoas só têm palavras ruins na boca, só tem praga, só maldição. Roubadores não herdarão o reino de Deus. Em Gálatas está escrito, no capítulo 5, do verso 19 ao 21. As obras da carne são essas: prostituição, novamente aparece, impureza, lascívia, idolatria, que é colocar alguma coisa no lugar de Deus, isso aqui é idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, contendas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, que são divergências, facções, que são partidos, invejas, bebedices, glutonarias, é comer até passar mal, não herdarão o reino de Deus. Está escrito, não herdar. A lista é grande, você viu comigo. Não herdarão o reino de Deus. Agora, no mesmo capítulo 5 de Gálatas, Paulo apresenta a antítese de tudo isso daqui. É como se ele dissesse assim: olha, isso aqui é os que não herdarão o reino de Deus. Aqui está a antítese disso. Então você escolhe o que você quer para a tua vida. E eu vou ler para você, está em Gálatas também, no capítulo 5, do verso 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Ele apresenta os dois lados. Isso aqui são obras da carne: prostituição, feitiçaria, idolatria, inimizades, porfias, contendas. Isso aqui são fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, amor, fé, mansidão, domínio próprio. Você escolhe. É como se dissesse: olha, estou apresentando as duas coisas, os dois lados para você. Está escrito em Apocalipse 21, verso 8. Mas quanto aos tímidos, quem são os tímidos aqui? Aqueles que ouvem a palavra, conhecem a palavra de Deus, mas nunca tomam uma posição em Jesus. Já ouviram a palavra, conhecem a palavra, mas não decidem por Cristo. Quanto aos tímidos, algumas versões dizem quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, os que colocam alguma coisa no lugar de Deus,
Aos mentirosos, a parte que lhes cabe é o lago que arde de fogo e enxofre, ou seja, a segunda morte. Os incrédulos, aqueles que não creem, tem aqueles que não creem mesmo, não creem em nada. Os abomináveis, aqueles que praticam tudo o que não presta. Aqueles que praticam coisas que até a sociedade rejeita. Até o não crente abomina. Olha para aquilo e rejeita. As práticas mais loucas deste mundo, como pedofilia, como sexo com animais, como as coisas mais doidas que o ser humano pratica e que Deus odeia. Os impuros, aqueles que praticam todo e qualquer tipo de relação sexual, fora do casamento, todo e qualquer tipo que Deus abomina. Esses, o que a palavra está dizendo é o seguinte: esses serão lançados no inferno. Não herdarão o reino de Deus. Está escrito. Estou citando tudo que está escrito na palavra de Deus. Nenhuma argumentação minha, nada de mim. Estou lendo a palavra com você, aquilo que está escrito. Mas há um consolo em Romanos, capítulo 6, verso 22, que diz assim: mas agora, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Aqui Paulo está escrevendo aos crentes da cidade de Roma, Romanos capítulo 6, verso 22, portanto a palavra servindo para nós. Mas agora, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Amém. Mas agora, você que já conhece, você que já aceitou Jesus, já está libertado, foi libertado do pecado, tens o fruto, o vosso fruto para a santificação. Você não está mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Mas há uma ressalva. Não é porque eu estou debaixo da graça que eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Ah, pastor, é o tempo da graça, glória a Deus. Sim, é o tempo da graça. Estamos no tempo da graça. Isso não é permissão para eu fazer o que eu quiser. Porque muitos pensam assim, que porque está no tempo da graça, pode levar a vida do jeito que quiser. Em Romanos também, no capítulo 11, verso 22, a palavra diz assim: está escrito: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Duas coisas que temos que considerar: bondade de Deus e severidade de Deus. E ele continua dizendo: para com os que caíram, severidade, mas para contigo, ou seja, para você que já tem Jesus, a bondade de Deus, se permaneceres nela. Há uma condição aqui: se permaneceres nela, na bondade de Deus. Mas, de outra sorte, também tu serás cortado. E aqui cai por terra todo o ensino errado da doutrina da predestinação. E muitas igrejas pregam e creem na predestinação. O que é que ensina? O que é que diz a predestinação?
que uma vez que a pessoa foi salva, ela não perde a salvação. Uma vez que entrou numa igreja, aceitou Jesus, entregou sua vida para Jesus, não perde mais a salvação. Aonde que tem espaço para isso aqui? Analisa comigo, pensa bem comigo, se tem lugar para predestinação aqui. Considerai a bondade de Deus e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para vós, para contigo, a bondade. Se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. É claro que está escrito. É claro. Eu não entendo uma coisa. Confesso que não entendo. Como que teólogos tão sábios, tão conhecedores, profundos conhecedores da palavra de Deus, acreditam e pregam e ensinam a predestinação. Teleevangelistas, ensinadores da palavra de Deus. Se você for salvo uma vez, você não perde mais. Porque eu aceitei Jesus um dia, entreguei minha vida para Deus um dia, posso fazer eu da minha vida o que eu quiser? Absolutamente não. Absolutamente não. Em Hebreus, no capítulo 12, no verso 14, está escrito assim: segui a paz e a santificação com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Queridos, está escrito. Evidentemente que estamos no tempo da graça, sim, é o tempo da graça de Deus. Mas não posso esquecer que eu tenho que lutar contra o pecado. É o tempo da graça, mas eu preciso lutar contra a minha natureza pecaminosa. Não é porque é o tempo da graça que eu vou ficar deitado eternamente em berço esplêndido, achando que a minha salvação está garantida, o meu lugar no céu. Jesus vem buscar uma igreja santa. Chegamos a essa conclusão. Segui a paz e a santificação com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Jesus vem buscar uma igreja santa. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 16. Sede santos, porque eu sou santo. Pastor, o que é ser santo? Ser santo é levar uma vida separada do pecado. É fugir do pecado. Ser santo é uma vida voltada para Deus, em obediência à sua palavra. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Mateus, capítulo 24, no verso 36, está escrito: a respeito daquele dia e daquela hora, está falando da volta de Jesus. A respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas somente o Pai. E ele continua dizendo no 38: assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então o Senhor Jesus diz que ninguém sabe o dia e nem a hora, nem os anjos do céu, somente o Pai. Mas ele dá um sinal de que será como nos dias de Noé, em que casavam, davam-se casamento, comiam, bebiam, até o dia em que Noé entrou na arca e todo mundo morreu. Agora, quando ele diz que nos dias de Noé casavam-se e davam-se em casamento, não significa que estavam realizando matrimônios, tudo certinho, não. Fala de orgia. Comiam e bebiam, assim será a vinda do Filho do Homem
como nos dias de Noé. Agora a pergunta é: como eram os dias de Noé? Depravação total. Pecado, imersos em suas próprias vidas, as pessoas imersas em seus próprios prazeres, pecado, libertinagem, depravação total, depravação moral. E hoje, como está o mundo hoje? Olhamos um pouquinho. A gente achava que a pandemia da Covid-19 fosse mudar um pouco, que seria aquilo um alerta para a humanidade. A gente achava que depois da pandemia haveria então uma busca intensa por Deus, haveria muito retorno das pessoas às igrejas, que haveria então um fervor espiritual muito grande. Eu me lembro que a conversa entre os pastores era essa. Diziam: gente, depois dessa pandemia vai vir um avivamento, as pessoas vão se voltar para Deus. E o que está acontecendo? Nada disso. Tudo voltou ao normal. As festas, as danças, as comidas e bebidas, os prazeres, a rejeição a Deus, a falta de temor a Deus, a desobediência à palavra de Deus. Está no noticiário do G1, ainda do ano passado, que 380 pessoas fizeram transição de gênero no HC de São Paulo. Entre essas 380 pessoas, dentre essas, 100 eram crianças de 4 a 12 anos, que não aceitavam o seu sexo e pediram a mudança de sexo. Crianças. Dos 380, 180 adolescentes de 13 a 17 anos e 100 adultos com mais de 18 anos. E há uma fila enorme para isso, para fazer essa transição de gênero no HC de São Paulo. Está no G1, é só você pesquisar, está na internet. Recentemente, a segunda vara da família de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, reconheceu a união estável poliafetiva entre 3 pessoas. Legalizou o trisal, eles chamam de trisal. Ao contrário de casal, são 2, né? O homem e a mulher. Chamam de trisal. E legalizou lá um trisal desses, um casamento doido desses, dizendo que o filho, são 2 mulheres, no caso são 2 mulheres e um homem, e uma das mulheres está gerando um filho. E estão dizendo: não, vai ser uma beleza, o filho agora vai ter direito a colocar no seu registro o nome das 2 mães, ele terá 2 mães e o nome de um pai. A famosa televisão, a grande televisão, ensinando sexo para crianças. A gente está vendo isso. Em novelas com houve cenas de estupro na televisão famosa, cenas de incesto, relacionamento de irmão com irmã. É o mundo hoje, queridos, atual. Jesus disse que ele viria, ele deu essa dica, a volta dele seria como nos dias de Noé: comiam, bebiam e praticavam toda a imoralidade possível. E interessante que para essas crianças tomarem essa decisão, mudar de sexo, pior, não dependem do consentimento, da autorização dos pais. Basta que a Defensoria Pública apoie. Basta isso, porque virou lei. É lei e pronto. Que Deus tenha misericórdia.
Hoje é dia 10. Nessa semana, dia 13, vai ser inaugurado em Gravataí, no Rio Grande do Sul, uma estátua de Lúcifer, a maior estátua de Lúcifer do Brasil, com mais de 5 metros de altura. Porque tem lá uma comunidade de adoradores de Lúcifer. Queridos, tudo está preparado para o arrebatamento da igreja. Tudo está preparado, o cenário está prontinho. Não sou sensacionalista, não é esse o meu alvo. Mas olhando para a realidade do mundo, tudo está pronto para o arrebatamento da igreja. A grande questão é, eu estou preparado? Você está preparado para isso? Está escrito em Apocalipse 22, verso 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Quem quiser, receba de graça a água da vida. Jesus disse para a mulher samaritana, eu sou a água da vida. Mulher, eu tenho uma água aqui para te dar, que se você beber dessa água, você nunca mais terá sede. Ele estava dizendo, eu sou a água viva, eu sou a água da vida. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Quantos querem receber da água da vida? Diga, eu recebo, Senhor, em nome de Jesus. É de graça. A salvação está oferecida de graça, mas muitos não querem. Rejeitam deliberadamente e não querem, rejeitam. E Jesus está dizendo, receba, é de graça, eu sou a água da vida. Eu sou a tua saída, eu sou a tua solução. Apocalipse 22, 20 está escrito, eis que venho sem demora, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Senhor está às voltas, às portas. O Senhor está voltando. Eu te convido ao momento de oração nesta hora. Curva sua fronte, por favor. E diga, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu tomo sobre mim o capacete da salvação, que protege a minha mente e os meus pensamentos. O capacete da salvação, que me dá esperança. Diga, Pai, em nome de Jesus, eu tomo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu sou aquilo que a tua palavra diz que eu sou. Eu tenho aquilo que a tua palavra diz que eu tenho. Pai, em nome de Jesus, eu tomo também o escudo da fé, que vai proteger a minha fé, que vai guardar a minha fé até o dia final. Diga, tomo também o cinturão da verdade e declaro que nenhuma mentira prevalecerá na minha mente, no meu coração, nos meus sentimentos, nenhuma calúnia, nenhuma difamação. Pai, em nome de Jesus, eu tomo também a couraça da justiça. A tua palavra diz que o justo viverá pela fé. Em nome de Jesus eu declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Nenhuma arma forjada contra mim prevalecerá, porque maior é o Deus que está em mim do que aquele que está no mundo. Diga, Pai, em nome de Jesus, eu calço também as sandálias da preparação do Evangelho da paz. Eu declaro, Pai, eu creio que onde eu colocar a planta dos meus pés, ali o Senhor me dará por herança. Ali o Senhor me dará a bênção, a vitória. Ali o Senhor me dará o milagre. O Senhor abrirá portas. Em nome de Jesus, eu te agradeço, ó Deus, porque Tu és fiel. Eu te recebo, Jesus, mais uma vez, como meu único Senhor, meu único Salvador e o dono da minha vida.
em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar também por essa situação que aconteceu essa semana. Na sexta-feira, com a queda do avião, o Brasil ficou de luto, houve muita comoção, sobretudo para nós aqui, que foi tão perto aqui no nosso estado. E muita comoção, muita tristeza. Nós entendemos com isso que nós verdadeiramente não fomos criados para a morte, queridos. A morte é uma das terríveis consequências do pecado de Adão e Eva. Nós não fomos criados para a morte. Ficamos muito tristes, chocados, impactados com toda aquela cena que a gente viu. Eu gostaria de orar pelas famílias, por aqueles que estão enlutados com toda essa situação. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, nós oramos, ó Pai, por causa dessa situação que aconteceu, daquele avião que partiu e não chegou ao seu destino final, levando vidas, levando sonhos, pais, mães, filhos, pessoas que muitos não deram o seu último abraço, muitos não tiveram a oportunidade de dizer o seu último eu te amo. Hoje, dia dos pais, não estarão mais presentes. Há muitos que estão tristes nesse momento, chorando a perda de seus entes queridos. Havia ali, Senhor, pessoas boas que cuidavam de vidas. E nós ficamos entristecidos também, Senhor. Verdadeiramente não fomos criados para a morte, ó Deus. Colocamos, ó Deus, essas mais de 60 famílias que estão enlutadas, que estão chorando a perda de seus entes queridos por essa tragédia. Nós pedimos, ó Deus, Tu és o Deus de toda consolação. Venha consolar, ó Pai, os que estão chorando nesse momento, aos que estão entristecidos, aos que estão enlutados. Graças Te damos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Precisamos estar prontos, queridos. Precisamos estar preparados. O grande problema do ser humano, alguém perguntou assim, alguém cristão novo, perguntou a um cristão mais maduro um pouco. E disse, olha, eu vim para Jesus por conta de muito sofrimento, de muita luta, muita enfermidade. Mas deixa eu fazer uma pergunta, por que é que as pessoas demoram tanto para aceitarem Jesus como o caminho, a verdade e a vida? Por que as pessoas demoram tanto para buscar a Deus, para se entregar a Deus? E a resposta foi, me chamou a atenção. A resposta foi, os momentos são muito atraentes. Há muitas atrações do mundo, cada momento é muito atraente. Esse é o grande problema, queridos. E muitas pessoas esquecem que de um momento para o outro, ela já não existe mais. De um momento para o outro virou cinza, não está mais aqui. Como precisamos estar preparados, nosso espírito diante de Deus, a cada instante, a cada momento, e não nos iludir com as coisas fantásticas que o mundo oferece. O mundo é como uma grande avenida iluminada, luzes piscando para todo lado, chamando a atenção, oferecendo coisas e mais coisas atraentes, cada coisa mais atraente do que a outra. E o ser humano esquece que de um momento para o outro, e já não está mais aqui. Virou saudade, virou lembrança, virou um simples quadro na parede. Que Deus nos ajude. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar pelos dizimistas, ofertantes. Se você trouxe algo para Deus, pode fazer a tua oferta, entregar.
Eu quero orar também pelos enfermos, as pessoas que estão doentes. E então encerraremos o culto assim, com oração. Amém? Vamos colocar de pé, por favor, em oração a Deus. Pai Santo, Pai querido, quero te louvar, te agradecer por todos os dizimistas e ofertantes fiéis, declarando que cada oferta, cada dízimo é uma semente, e sendo uma semente vai prosperar, ó Deus, vai frutificar, ó Pai, e o Senhor vai retribuir. Cada dízimo, cada oferta é um trabalho, é um serviço. E se é um trabalho, o Senhor vai recompensar em nome de Jesus. Clamamos a Deus pelos que estão enfermos. Ó Pai, tem misericórdia. Vem com teu poder de cura. Ó Deus, vem aliviando aquele que está debaixo de dores, de sofrimento, em tratamento. Abençoa, Deus. Traz o teu alívio. Traz a tua paz, ó Deus. A tua paz bendita e maravilhosa, que excede todo entendimento. Pai, muito obrigado por esse dia tão maravilhoso, o Dia dos Pais. Consagramos a Ti esse dia, consagramos a Ti essa semana. Te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de ser Pai, termos gerado vida. Tudo pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Parabéns, papais, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus.